Olá, hoje nós iremos iniciar um novo gênero textual chamado notícia. Muitos de vocês já devem ter tido contato com esse gênero textual, certo? Onde nós iremos encontrar uma notícia? Bom, estamos conhecendo mais um gênero textual. Dessa vez, se trata de um bastante presente no nosso cotidiano, pois para encontrá-lo, basta folhearmos algumas páginas do jornal, nos conectarmos à internet ou até mesmo ligarmos a televisão em um determinado momento. É sobre a notícia que estamos falando e, como você sabe, cada gênero possui um objetivo ao estabelecer a comunicação entre os interlocutores, que são os falantes, certo? As pessoas envolvidas na fala ou na escrita, e o referente. Esta modalidade é a informação sobre acontecimentos ligados à sociedade em geral. Então nós temos aqui um exemplo numa foto de um jornal, e o gênero notícia ele está presente no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. A notícia, de forma específica, possui uma linguagem clara, precisa e objetiva, e isso é muito importante de vocês saberem. São as características do nosso gênero, certo? Então, o nosso gênero textual notícia possui uma linguagem clara, precisa e objetiva. O que significa isso? Significa que as informações elas estão disponíveis para a gente de uma maneira bem direta. Exatamente aquilo com poucas palavras que você queria dizer. Então, se trata de uma informação. Então, por isso, temos que ser bem claros e fazer com que essa mensagem seja transmitida de forma adequada. Então, quando nós estamos escrevendo algo e damos voltas e voltas e voltas, às vezes a comunicação ela acaba por ser perdida ou por não ser entendida no fim das contas. Então, quando nós temos uma notícia no jornal, no noticiário da televisão, nós temos que ser bem diretos em relação a isso. Essa é a diferença entre fato e opinião. Se nós pudermos ver no livro, na página 32, nós temos a diferença entre fato e opinião, certo? Página 32 do livro didático. O que seria o fato? O fato é tudo aquilo que acontece de verdade. Então, nós temos fatos históricos. Eu estou relatando a história para vocês sobre algo que aconteceu, sobre algo que eu tenho registro. O que é uma opinião? Opinião é a interpretação que alguém faz de um fato. A partir dessa história, eu posso criar uma opinião através disso, que vai ser o meu ponto de vista pessoal, certo? Em resumo, o primeiro é algo externo e objetivo, que pode ser comprovado. Então, o fato pode ser comprovado, como eu falei para vocês. O segundo é algo interno e subjetivo, um ponto de vista particular. Então, é por isso que nós sempre falamos que a opinião é algo pessoal. Por mais que a gente não queira, em alguns jornais nós iremos encontrar, sim, algum tipo de opinião, nós iremos encontrar entrevistas, etc. No entanto, no corpo do jornal, no que diz sentido à informação em si, a informação tem que ser dada através dos fatos, relatando como, onde aconteceu, por que aconteceu. Ela tem que ser bem direta. E é isso que nós iremos estudar nesse novo gênero textual, porque existem algumas características, certo, desse gênero. Quais são essas características? Nós temos a manchete. O que é a manchete? A manchete é o nosso título principal. Vem bem na frente do nosso noticiário de jornal, de uma notícia, certo? Então, a manchete é o nosso título principal. O título auxiliar
ele fica abaixo ou ao lado da manchete principal. Na verdade, ele é bem opcional, você pode colocar ou não no título auxiliar. E o lead? O lead, ele é o mais importante da nossa manchete. Por quê? Porque o lead é como se fosse um resumo daquilo que vai ser noticiado no nosso corpo da notícia. Nós temos um pequeno resumo antes de começar a ler sobre a nossa notícia. Então, o que eu tenho no lead? No lead eu tenho o fato em si, eu tenho especificado quem, quando, onde e por quê. E logo depois eu tenho o corpo da notícia, que é o quê? São os detalhes do fato, é a história em si, toda a história em si do que aconteceu e etc. Então eu trouxe para vocês um exemplo de uma notícia e destacado o que seria o corpo da notícia, o que seria o lead, o que seria a manchete, certo? Nesse quadro aqui, vou dar uma aumentada aqui, melhor diminuir. Vou diminuir um pouco para vocês verem. Nesse quadro, eu tenho a manchete, nosso título principal, Brasil na mira dos tornados, certo? E eu tenho o lead, que é um pequeno resumo. Então, estudando sobre o lead, nós temos primeiro o fato. Do que nós estamos falando? Nós estamos falando de tornados, certo? Quem? Nossa primeira pergunta é quem? Quem está mostrando esse fato? Quem está estudando esse fato? Nós temos aí cientistas. Cientistas mostram que esse fenômeno não é raro no país, certo? Então, quem, o fato e onde? Onde e quando? Eu tenho duas perguntas, onde e quando? Podemos perceber que eu tenho a data, é um estudo datado, então já tenho a minha próxima pergunta. Quando e onde? Não é raro no país. Que país? Brasil, certo? E como esse fenômeno é mostrado? Ele vai ser mostrado através de estudos. Então, para eu estabelecer o meu lead, eu tenho que ter todas essas perguntas respondidas, certo? E logo depois eu tenho o meu texto, que vai falar sobre o estudo dos cientistas. Nós brasileiros gostamos de dizer que o nosso país está livre de desastres naturais, como terremotos, mas talvez isso não seja verdade. Aí ele começa a comprovar por que isso talvez não possa ser verdade. Ele vai comprovar com o quê? Com fatos, com estudos, com pesquisas, certo? Então, deixa de ser uma simples opinião para ser um estudo. Observando o nosso livro didático, eu tenho algumas perguntinhas sobre o que é a notícia na página 26, capítulo 5 do livro didático de língua portuguesa, ok? Eu vou passar para vocês vão fazer em casa da página 26 à página 31, certo? São perguntas bem interessantes, é interpretação de texto, tá? Na página 31, inclusive, eu tenho um quadro, parecido com esse quadro que eu coloquei para vocês, que vai falar fato, quem, quando, onde, porquê. Na página 32, como eu já tinha dito para vocês, eu tenho um quadro mostrando essa diferença de fato e de opinião, certo? Então eu vou pedir para que vocês façam e a gente vai seguindo o nosso estudo, ok?